Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre os hormônios pancreáticos. Falando um pouco sobre o pâncreas. O pâncreas ele é um órgão localizado no espaço reto-peritoneal. Né? Anterior a ele estão o estômago, os ossos do intestino delgado e o colo. Né? O pâncreas ele possui divisões anatômicas macroscópicas. Né? Ele tem a cauda, o corpo do pâncreas, o colo e a cabeça do pâncreas. Estruturalmente, o pâncreas ele é formado pelo quê? Ele é tanto uma glândula exócrina quanto uma glândula endócrina. Na sua parte exócrina, eu tenho o sistema de ductos e de ácidos, né? Onde eu vou ter dois tipos de células. As células acinares, que produzem uma secreção mais rica em enzimas, e as células ductais serão as células que fazem uma solução mais rica em bicarbonato. Como a secreção desses dois tipos celulares é liberada não no sangue, mas dentro do intestino delgado, essa parte é considerada a parte exócrina do pâncreas. Entre as partes exócrinas do pâncreas, ou seja, entre os ácidos e o sistema de ductos, eu tenho ilhas com grupos celulares que são chamadas de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. E são essas ilhotas que vão secretar os hormônios da parte endócrina do pâncreas. Essas ilhotas recebem o nome em homenagem ao fisiologista alemão Paul Langerhans, que em 1869 descreveu essas ilhotas no tecido pancreático. Né? Ele observou então que existia um grupo de células no tecido pancreático que corava de maneira diferente do tecido ao seu redor e que era caracterizado por ter bastante inervação. No entanto, naquela época ele ainda foi incapaz de determinar alguma função para essa ilhota pancreática. Aqui nesse esquema a gente pode ver então a estrutura, né, pancreática. Então aqui eu tenho os ácidos pancreáticos marcados em rosa. E aqui entre os ácidos eu tenho uma ilhota. Né? A ilhota de Langerhans, ou ilhota pancreática, ela é formada por diferentes tipos celulares. Aqui temos indicado então as células alfa, marcadas em azul, e as células beta marcadas em cinza, mais numerosas. E em delta também, um número menor de células, marcado aqui em laranja. Cada uma dessas diferentes tipos celulares vai secretar um hormônio diferente. Né? As células beta são as células que secretam insulina, e elas são mais numerosas, enquanto que as células alfa são as células que vão secretar o glucagon, um hormônio que tem efeitos antagônicos à insulina. E a célula delta é uma célula que vai secretar somatostatina. Aqui nesse esquema, nessa tabela, a gente tem um percentual das células endócrinas das ilhotas. Então, a maior parte, né, 50 a 80%, é composto de células beta, que vão ter são células responsáveis por secretar esse importante hormônio chamado de insulina. E a principal função da insulina é o quê? Reduzir a glicemia. Uma das principais funções, né? É a única. As células alfa secretam o glucagon, corresponde a 15 a 20% de todas as células da ilhota. Ela tem a função do quê? De aumentar a glicemia. Já as células delta secretam a somatostatina, corresponde em torno de 3 a 10% do total de células, e a função de inibir o pâncreas endócrino, reduzindo tanto a secreção de insulina quanto de glucagon. E as células PP vão secretar o polipeptídeo pancreático, em torno de 1% formado por essas células. Uma das funções do polipeptídeo pancreático seria o que? Inibir o pâncreas exócrino. Dentre os hormônios pancreáticos, vamos começar falando da insulina. Né? A descoberta
da insulina foi um dos eventos mais marcantes da história da fisiologia endócrina. Isso porque nos Estados Unidos e na Europa, estima-se que 1 a cada 600 crianças nasçam com diabetes mellitus do tipo 1. Ou seja, é bem frequente. Né? E antes de 1922, né, as crianças que eram diagnosticadas com diabetes mellitus do tipo 1 acabavam morrendo em torno de 1 a 2 anos após o diagnóstico. Essas crianças apresentavam um quadro agonizante, visto que o quê? Visto que elas apresentavam perda de peso, né, apesar de comerem bem, e acabavam desenvolvendo então fraqueza e ficando caquéticas, né, tornando o organismo assim, mais propenso a infecções e acabavam falecendo em decorrência da acidose. Naquela época, sabia-se, né, que os diabéticos com diabetes tipo 1 eles apresentavam hiperglicemia, né, tinham uma taxa de açúcar elevada no sangue. Mas além disso não se sabia mais nada da fisiopatologia da doença e não se tinha perspectiva de tratamento. Então era realmente agonizante ser diagnosticado com diabetes naquela época. Pois bem, vamos começar então a história da insulina. Né? Em 1889, na Alemanha, um fisiologista chamado de Oskar Minkowski e um médico, Josef von Merisch, eles mostraram, né, que se fosse removido o pâncreas de cachorros, o animal ele iria apresentar hiperglicemia, ele ia apresentar poliúria, né, sede, perda de peso e acabava morrendo. Então, os animais apresentavam, após a remoção do pâncreas, um quadro semelhante àquele observado no diabetes em humanos. Então, era um modelo experimental de diabetes. Então, algumas observações foram consideradas. Né? Se o duto pancreático, através do qual o fluxo pancreático para o intestino fosse ligado, ou seja, se fosse cirurgicamente amarrado de modo que os sucos digestivos do pâncreas não pudessem alcançar o intestino, o cão ele desenvolveria o quê? Problemas digestivos menores, né? Mas não desenvolveria diabetes. Então, se acreditava que o quê? Parecia que o pâncreas deveria ter pelo menos duas funções: produzir sucos digestivos e produzir uma outra substância que regula a glicemia sanguínea. Então, essa secreção hipotética, na época, né, seria a chave. Né? Se uma substância realmente pudesse ser isolada, o mistério do diabetes seria resolvido. Então, já em 1920, em Toronto, no Canadá, dois pesquisadores, né, o Dr. Frederick Banting, que na época que era um cirurgião, teve uma ideia. Né? Ele teve a ideia de que os sucos digestivos do pâncreas poderiam ser prejudiciais para as secreções das ilhotas de Langerhans. E ele queria testar isso. Ele queria fazer o quê? Ele queria ligar os dutos pancreáticos, assim, de modo que a secreção pancreática poderia então ser extraída do pâncreas. Banting, ele levou a sua ideia para o professor John MacLeod, que era o chefe do departamento de fisiologia da Universidade de Toronto. MacLeod ele não acreditou muito nas ideias do Banting e eles sempre viviam com bastante atrito, né? Mas ele acabou cedendo um laboratório com o mínimo de equipamentos e alguns animais para que ele pudesse realizar os experimentos e testar sua hipótese. Banting teve a ajuda de um médico, estudante de medicina ainda na época, né, que era o Charles Best. E aqui na foto ao lado aqui o James Collip, que foi um dos bioquímicos que fez parte do grupo que isolou depois a insulina. Então, a partir desse laboratório com a ajuda do Charles Best, o Best começou a fazer os seus experimentos nos animais, utilizando esse modelo de remoção do pâncreas, esse modelo de diabetes em animais. E o que aconteceu? Depois de várias tentativas frustradas, né, ele conseguiu observar que o quê?
que a injeção de extrato de pâncreas revertia o quadro de diabetes em cães. Depois, cerca de 2 meses depois dele publicar esse artigo, um extrato mais purificado do pâncreas foi injetado no indivíduo jovem com diabetes. E houve melhora do quadro desse indivíduo. Cerca, então, de 2 meses que isso ocorreu. Né? No final de 1923, para você ter ideia, a insulina já estava sendo produzida em escala industrial a partir do pâncreas de porcos e de bovinos. Tá? De modo que, então, a insulina pode ser utilizada, então, em seres humanos, né? Revertendo o quadro de diabetes, conseguindo fazer, então, a reposição hormonal. Então, em 1923, né, o comitê do Prêmio Nobel decidiu atribuir a Benton e a MacLeod o Prêmio Nobel em Fisiologia. Né? O Benton não gostou muito, né, porque ele achou que o prêmio deveria ser dividido entre ele e o Charles Bass, e não entre ele e o MacLeod, né, que não acreditava muito nas ideias dele. Mas para dar crédito a Bass, Benton acabou decidindo partilhar o seu prêmio Nobel, a parte de dinheiro, né, com ele. Enquanto que o MacLeod, por sua vez, compartilhou seu prêmio com dinheiro com o James Collett. A descoberta da insulina, nesse curto espaço entre a descoberta da insulina e o fato de ganhar o prêmio Nobel num espaço tão curto de tempo, demonstra a importância, né, dessa descoberta na história da fisiologia e da medicina. Bem, vamos falar um pouco da insulina. A insulina, como todo hormônio proteico, ela é sintetizada na sua forma de pré-pro-hormônio, que seria, no caso, então, pré-pro-insulina. Então, a pré-pro-insulina, quando entra no retículo endoplasmático, ela já sofre a clivagem desse peptídeo sinal, de modo que a cadeia polipeptídica vai ser formada, então, por uma parte chamada de cadeia B, a cadeia C e a cadeia A. Após o processo de clivagem, né, da molécula de proinsulina, é feita a clivagem, então, dessas diferentes cadeias, de modo que eu vou ter, então, a cadeia, o polipeptídeo C, a cadeia A e a cadeia B. Mesmo dentro da vesícula, a cadeia A e B acabam se ligando por 2 pontes de sulfeto. Então, na vesícula do grânulo secretório, que vai liberar a insulina, o que é liberado é a insulina mais o peptídeo C. Não se conhece uma função fisiológica do peptídeo C, apesar de ele poder ser utilizado em laboratório para se quantificar a liberação de insulina, e diz que ele é liberado uma proporção equimolar com a insulina. A insulina, então, é um hormônio proteico secretado, né? Sua secreção ela é estimulada por vários fatores, né? Mas o principal seria o quê? Mais estudado seria a concentração de glicose no sangue. Então, aqui nesses 2 esquemas abaixo eu tenho as respostas de 2 indivíduos. Em A, mostrando o indivíduo normal recebendo uma carga de glicose, e em B, o indivíduo diabético recebendo a mesma carga de glicose. Aqui eu tenho a concentração de glicose e de insulina em ambos os gráficos. Então vejam só, após receber a carga de glicose, no tempo zero, o que começa a ocorrer? Essa glicose vai sendo absorvida, né, no trato gastrointestinal, e começa a aumentar a glicemia, como marcado na linha verde. Conforme aumenta a glicemia, começa a aparecer mais insulina no plasma, né? Ou seja, mais insulina está sendo secretada em resposta a esse aumento da glicemia. De modo que tem um aumento grande na secreção desse hormônio. Um dos efeitos da insulina é promover o quê? Diminuição da glicemia. De modo que a gente observa aqui, conforme eu tenho um pico de insulinemia, eu começo a ter o quê? Uma diminuição na concentração plasmática de
glicose, de modo que ela retorna ao normal em um intervalo muito curto, né? Então, de 2 horas após a injeção de uma carga de glicose, o indivíduo já está com a sua glicemia no mesmo valor da taxa basal. Né? No indivíduo que recebe a mesma carga de glicose, mas apresenta diabetes do tipo 1, ou seja, um indivíduo que não consegue produzir ou liberar a insulina, o que ocorre? Então, esse indivíduo, da mesma forma, ele vai receber a carga de glicose e a glicemia vai o quê? Vai aumentar, né? Como era esperado. Vai absorvendo no trato gastrointestinal e a glicemia ela vai sendo o quê? Vai aumentando. No entanto, esse aumento da glicemia no diabético não consegue evocar o que? A secreção de insulina. O nível de insulina permanece muito baixo, né? Quase não produz. De modo que a glicemia ela demora muito mais tempo do que no indivíduo normal para voltar ao valor anterior à administração dessa carga de insulina. Então, um dos efeitos da perda da insulina é o quê? É a hiperglicemia, né? Em virtude daqui dos efeitos da insulina ser de reduzir a concentração plasmática de glicose. Vale observar aqui, ó, que no indivíduo diabético, a taxa basal dele, né, a glicemia de jejum dele já é mais alta do que no indivíduo normal, né? Que está abaixo de 100, aqui está mais de 150, vamos dizer. E ele demora muito mais tempo para absorver toda essa glicose que foi ingerida. Como que se dá a secreção da insulina? Aqui a gente tem um esquema mostrando as setinhas, elas vão indicar o ponto no qual é realizada as refeições. E aqui é o horário do dia. Então, ó, aqui a primeira seria o café da manhã, a segunda seria o almoço, e por último aqui, em torno das 6 da tarde, seria a janta. E aqui eu tenho aqui, ó, em vermelho eu tenho a curva de glicemia, em verde a concentração plasmática de glucagon, e em azul eu tenho a insulina. Olha só, então o indivíduo fez uma refeição, essa refeição tem carboidratos, né, que vão ser absorvidos na forma de glicose e a glicemia tende a aumentar. Conforme aumenta a glicemia, o que ocorre? Aumenta o estímulo, então, que leva à secreção de insulina. Então, conforme o indivíduo vai ingerindo, vou tendo aumento da liberação de insulina, que vai fazer o quê? Fazer com que a glicemia retorne ao seu valor basal. E o que acontece? Na próxima refeição, o mesmo evento. Tá? O indivíduo se alimentou aqui, almoçou. A glicemia começa a aumentar, estimula a liberação de insulina. No período de jejum, o que vai acontecer? Não tem mais o estímulo para liberar insulina, o nível de insulina cai. Né? Entre o café da manhã e o almoço, bem como entre o almoço e a próxima refeição, que seria a janta. Né? E durante o período noturno, né, onde eu não tenho nenhuma refeição, nenhuma ingesta, o nível de insulina ele diminui. Já no caso do glucagon, a gente vê o quê? Pouco aumento, pouca diminuição. Né? De modo que o que vale mais é o que? Não é simplesmente a liberação de insulina ou de glucagon. A gente sempre vai ter no plasma os dois. No entanto, quando eu tiver um aumento da concentração de insulina, já que a concentração de glucagon ela praticamente se altera pouco, eu vou ter uma relação maior, né? Insulina-glucagon vai prevalecer o efeito da insulina. No período de jejum, onde eu tenho uma diminuição da secreção da insulina, essa relação vai diminuir, vai prevalecer o efeito do glucagon. Então, a qualquer momento, né, em um determinado momento, o que vale é o quê? É a relação entre insulina e glucagon. Quando eu tenho
maior liberação de insulina prevalece o efeito da insulina, quando tem uma menor liberação de insulina prevalece os efeitos do glucagon. Como que é controlada a secreção de insulina? Quem libera a insulina é o que? A célula beta-pancreática. E vários fatores podem regular a sua secreção, sejam fatores metabólicos, hormonais ou influências do sistema nervoso. Então, a glicose estimula a secreção de insulina, aminoácidos, ácidos graxos, corpos cetônicos, estimulação pelo sistema nervoso parasimpático, liberando acetilcolina, peptídeo intestinal vasoativo, GLP-1, GIP. O próprio glucagon estimula a secreção de insulina. Além disso, hormônios como a prolactina e o hormônio do crescimento também estimulam a célula beta-pancreática a liberar a insulina. Por sua vez, a insulina pode ser inibida pela somatostatina, adrenalina e noradrenalina, né? E pela leptina e pelo fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1. Bem, de todos os mecanismos que levam à secreção de insulina, o mais estudado é o efeito do aumento da glicemia. Vamos ver aqui, de maneira simplificada, como que isso ocorre. Então aqui eu tenho um esquema de uma célula beta-pancreática, né? Contém os grânulos secretórios contendo a insulina. Então vamos entender como que o aumento da glicemia acarreta no aumento da secreção de insulina por essa célula. Com o aumento da glicemia, ou seja, o indivíduo fez uma refeição que contém carboidratos, carboidratos vão ser absorvidos e tende a aumentar então a glicemia. No aumento da glicose no plasma, a glicose então fica mais concentrada no sangue do que dentro da célula beta-pancreática. Então a tendência da glicose é entrar dentro da célula a favor do seu gradiente químico. A glicose não consegue cruzar a membrana plasmática de maneira... ela não consegue cruzar, ela precisa ser auxiliada nisso, né? Para isso a gente tem um transportador chamado de transportador de glicose, no caso do tipo 2, ou GLUT2, que vai facilitar o transporte então, de glicose para dentro da célula. Uma vez dentro da célula beta-pancreática, a glicose vai ser aprisionada dentro da célula na forma de glicose 6-fosfato. Isso é realizado por uma enzima chamada de glicoquinase. Então, assim que a glicose entra dentro da célula, ela é fosforilada pela glicoquinase. A fosforilação da molécula de glicose, ela aprisiona a glicose dentro da célula pancreática porque o transportador de glicose, GLUT2, não consegue reconhecer a glicose 6-fosfato. Ele não consegue transportar. Então, conforme a glicose vai entrando, ela vai sendo fosforilada a glicose 6-fosfato. Uma vez então que a glicose é fosforilada, é formada a glicose 6-fosfato, através do processo de glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, é gerado o quê? ATP dentro da célula. Com o aumento do ATP dentro da célula, eu vou ter fechamento de canais de potássio, que são canais de potássio sensíveis a ATP. Então, quando aumenta a concentração intracelular de ATP, esses canais de potássio vão se fechar. O potássio não consegue mais então sair para o meio extracelular. O que vai ocorrer? O potássio tem carga positiva, ele está acumulando dentro da célula, a célula começa a sofrer o quê? Despolarização. Conforme a célula vai despolarizando, eu vou tendo abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem. O cálcio ele é mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Então, quando esses canais se abrem, o cálcio entra dentro da célula. O aumento do cálcio intracelular leva ao quê? A exocitose dos grânulos que contêm a insulina. Então, é dessa maneira que o aumento da glicemia acarreta na liberação de insulina pela célula beta-pancreática. Vamos ver com um pouco mais de detalhes como que é feita a liberação de insulina a partir do aumento da glicemia. Então, a gente viu, né, que conforme aumenta a glicemia, começa a entrar mais glicose dentro da célula beta-pancreática por a atuação do transportador de glicose GLUT2. Uma vez dentro da célula, a glicose vai entrar numa via chamada de via glicolítica.
A primeira etapa seria o que? A fosforilação da glicose pela glicoquinase, formando a glicose 6-fosfato. A glicólise é uma via que possui 10 etapas, né? E leva lá no final a formação de 2 moléculas de piruvato. Após a formação do piruvato, ele vai ser convertido a acetilcoenzima A, que por sua vez entra no ciclo de Krebs, lá no interior da mitocôndria. Então vai ocorrer o ciclo de Krebs, depois da fosforilação oxidativa, aumentando a concentração intracelular de ATP. Com o aumento da concentração intracelular de ATP, eu vou ter o fechamento de canais de potássio localizados na membrana plasmática que são sensíveis ao ATP. Conforme esses canais vão se fechando, o potássio deixa de sair dentro da célula. Isso vai causar um acúmulo de cargas positivas dentro da célula, levando à despolarização. Conforme a célula vai despolarizando, eu vou tendo a abertura de canais de cálcio que são sensíveis à voltagem. E dessa forma, o cálcio concentrado mais fora da célula tende a quê? A entrar dentro da célula. Uma vez dentro da célula, o cálcio vai lá no retículo endoplasmático e estimular a liberação de mais cálcio dessa organela, aumentando ainda mais a concentração intracelular de cálcio. É a liberação de cálcio estimulada por cálcio. Isso então leva ao aumento da concentração intracelular de cálcio, que vai causar a exocitose dos grânulos secretórios que contêm a insulina. Então, é dessa maneira que o aumento da glicemia leva à produção, à liberação, de insulina. Então, basicamente, aumenta, conforme mais glicose entra dentro da célula, maior vai ser a geração de ATP. Quanto maior a geração de ATP, maior vai ser o fechamento desses canais aqui, de potássio, mais cálcio vai entrar dentro da célula, porque a célula está despolarizando, aumenta a concentração de cálcio intracelular, e eu tenho a exocitose dos grânulos secretórios de insulina. Quando a glicemia está baixa, o que vai ocorrer? Se a glicemia está baixa, menos glicose entra dentro da célula. Se menos glicose entra dentro da célula, menos ATP vai ser gerado no interior da célula beta-pancreática. Se eu tenho menos ATP dentro da célula, os canais de potássio vão ficar o quê? Tendem a ficar abertos. Com isso não vai ocorrer a despolarização da membrana. Se não ocorre despolarização da membrana, não entra cálcio dentro da célula. Se não entra cálcio dentro da célula, não libera a insulina. Então durante o período no qual tem uma diminuição da glicemia, não libera insulina, em virtude do quê? Uma menor metabolização de glicose pela célula beta-pancreática. Pois bem, além da glicemia, a gente viu que outros fatores são capazes de estimular a secreção de insulina. Então, a secreção de insulina ela pode ser estimulada por outras vias, como a colecistocinina, acetilcolina, que vão então se ligar aos receptores acoplados à proteína G, levar à ativação da fosfolipase C, que depois a gente viu que leva à ativação da APKC. A APKC estimula a secreção dos grânulos secretórios com a insulina. Além disso, né, eu tenho receptores acoplados a outras proteínas G relacionadas ao AMP cíclico. Então, agonistas beta-adrenérgicos ou o próprio glucagon tendem a estimular a atividade da adenilato ciclase, aumentando a concentração de AMP cíclico dentro da célula. E com isso levando à ativação da PKA, que também estimula a secreção dos grânulos secretórios de insulina. Já a somatostatina e agonistas alfa-adrenérgicos tendem a fazer o quê? Estar acoplados a receptores acoplados à proteína G, que vão inibir a atividade da adenilato ciclase, diminuindo então a ativação da PKA, diminuindo a secreção de insulina. Então é dessa maneira que é controlada a secreção pela célula beta-pancreática de insulina. Agora a gente vai falar um pouquinho do receptor de insulina. O receptor de insulina, essa estrutura aqui mostrada, formada por 4 subunidades.
Duas subunidades alfa ficam no espaço extracelular e são elas que contêm o sítio de ligação para a insulina. E o receptor também é formado por duas subunidades transmembrana, que seriam as subunidades beta. As subunidades beta, no seu lado intracelular, elas têm atividade catalítica de tirosina quinase, ou seja, elas podem fosforilar resíduos de tirosina em proteínas-alvo dentro da célula. Além disso, além de conseguir fosforilar proteínas-alvo dentro da célula, o próprio receptor, uma vez ativado pela insulina, é capaz de se autofosforilar. Então, o receptor, do seu lado intracelular, tem resíduos de tirosina que podem ser fosforilados pela outra cadeia beta. Pois bem, uma vez então que a insulina se liga ao receptor, altera de conformação a subunidade alfa e beta, isso leva à ativação da parte catalítica tirosina quinase do lado intracelular. E começa o que? A fosforilação do próprio receptor e de proteínas-alvo dentro da célula. Isso vai levar ao que? A desencadear os efeitos intracelulares da insulina. Então, nesse esquema aqui, a gente tem então as duas subunidades alfa, que vão reconhecer a insulina, e as duas subunidades beta, que têm atividade tirosina quinase. Uma vez que é ativado pela presença da insulina, o que vai ocorrer? Ativação da atividade tirosina quinase e fosforilação de proteínas intracelulares. Uma das principais proteínas-alvo do receptor de insulina é chamada de substrato do receptor de insulina, abreviada essa proteína como IRS. Ela, uma vez ativada, vai fosforilar outras enzimas que estão relacionadas ao quê? Ao transporte de glicose, à síntese de proteínas, síntese de lipídios, síntese de glicose, crescimento e expressão gênica. Então é dessa maneira que a insulina gera os seus efeitos. Quais são as ações fisiológicas da insulina? Bem, de uma maneira geral, a insulina ela tende ao quê? A aumentar a captação de glicose na maioria das células. Tá? Nem todas as células precisam de insulina para captar glicose, mas tecido adiposo, tecido muscular esquelético, como, por exemplo, são células que necessitam da insulina para captar esse nutriente. Uma vez captada a glicose pelas células, por ação da insulina, ela também promove o aumento do uso de glicose, fonte energética, né? E em excesso, o seu armazenamento na forma de glicogênio. Além disso, a insulina ela aumenta a síntese proteica, né? Aumenta a captação de aminoácidos, a síntese proteica, e também tem o efeito de aumentar a síntese de triglicerídeos. Então, a insulina é um importante hormônio anabólico, tá? Promove o armazenamento dos nutrientes, tanto de glicogênio, quanto de proteínas, quanto de triglicerídeos. Esse armazenamento é necessário, pois no período de jejum eles vão servir de fonte para a manutenção do funcionamento do organismo, tá? Como fonte de energia. Bom, um dos efeitos importantes da insulina é o quê? Facilitar então a entrada de glicose nas células. Então, aqui no tecido adiposo, no músculo estriado cardíaco esquelético, como que isso ocorre? Pois bem, quando a insulina, então, houve um aumento da glicemia, liberou insulina, a insulina liga no receptor, vai ativar o receptor, vai fosforilar proteínas dentro da célula que vão fazer o quê? Dentro das células desses tecidos, tecido adiposo, muscular estriado, eu tenho vesículas que contêm esse verdinho aqui, ó, que simbolizam os transportadores de glicose. Na presença, então, da sinalização do receptor de insulina, essas vesículas que contêm o transportador de glicose vão se fundir com a membrana plasmática, de modo que, então, esses transportadores vão ficar expressos na membrana plasmática dessas células. Como a concentração de glicose está elevada, o que vai ocorrer? A membrana se tornou permeável à glicose, a glicose tende a entrar dentro dessas células. Como o tecido adiposo, o tecido muscular estriado são bem extensos no nosso corpo, a captação de glicose por esses tecidos vai fazer o quê? Diminuir a glicemia.
né? Então diminui a glicemia, por quê? Porque esses tecidos acabam captando a glicose que estava no meio extracelular. É dessa maneira que a insulina, né, aumentando a permeabilidade da membrana plasmática à glicose, é capaz de reduzir a glicemia. Uma situação inversa, na qual então a glicemia está baixa, o que vai ocorrer? Não vou ter tanta liberação de insulina, esses transportadores, que estão presentes na membrana plasmática, vão sofrer o quê? Endocitose. Então eles vão ser removidos da membrana plasmática. Uma vez removidos dentro da membrana plasmática, eles podem ser reciclados para uma nova liberação, ou eles podem ser degradados ao se fundirem com o lisossomo. Então, quando eu tenho insulina, eu aumento o transporte de glicose através da inserção de transportadores de glicose na membrana plasmática das células. Quando a insulina está baixa, esses transportadores são o quê? São removidos da membrana plasmática por endocitose. Nem todas as células são sensíveis à ação da insulina para captar glicose, né? Células do sistema nervoso central, capilares e endoteliais, células epiteliais do trato gastrointestinal e a própria célula beta pancreática, elas são o quê? São livremente permeáveis à glicose, ou seja, elas contêm transportadores de glicose que não são sensíveis à ação da insulina. Então aqui nesse quadro eu tenho os transportadores de glicose, são vários, né? Estou mostrando alguns. Então o GLUT1, por exemplo, ele é presente em tecidos fetais, né? O GLUT2, presente em hepatócitos, na célula beta-pancreática, como a gente viu. O GLUT3 é o principal transportador de glicose em neurônios. E o GLUT4 é aquele presente no músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo. É esse transportador aqui, o GLUT4, que vai ser estimulado pela sua inserção na membrana plasmática, pela insulina nesses tecidos aqui, e vai mediar então a diminuição da glicemia causada pela insulina. Os neurônios, como eles possuem outro transportador de glicose, o GLUT3, eles não necessitam da insulina para conseguir captar glicose. Então a insulina ela facilita a entrada de glicose no tecido adiposo, no músculo estriado cardíaco e esquelético. Então, resumindo, dentro dessas células eu tenho vesículas que contêm quem? Os GLUT4. Na ausência de insulina, esses transportadores ficam vesiculados no interior da célula. Quando a insulina se liga ao seu receptor, presente na membrana plasmática desses tipos celulares, o que vai ocorrer? Ativação do receptor, iniciar uma cascata de sinalização intracelular que vai levar à exocitose das vesículas que contêm o GLUT4. Então vai sofrer o quê? A exocitose vai ser inserida na membrana plasmática. Dessa forma a célula vai se tornar permeável à glicose, de modo que a glicose consegue entrar dentro da célula e ser metabolizada. Agora vamos falar dos efeitos metabólicos da insulina. Para isso, a gente precisa conhecer, pelo menos em conceito, alguns desses processos. Então, quando eu falo glicogênese, eu estou me referindo ao quê? A formação de uma molécula de glicogênio, que seria o quê? A união de moléculas de glicose. Isso ocorre principalmente em dois tecidos, no fígado e nos músculos. A formação do glicogênio está entre equilíbrio, né, entre a síntese e a degradação. Isso vai depender da atividade dos enzimas, a glicogênio sintetase e da glicogênio fosforilase. Além disso, eu tenho um processo chamado de glicogenólise, que seria o quê? Então, a quebra do glicogênio, né? Despolimerização do glicogênio que foi armazenado em tecidos, né? Como por exemplo o hepático, liberando a glicose para a circulação. Já tem um outro processo chamado de gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É quando eu produzo glicose
a partir de substratos que não são carboidratos, como por exemplo alguns aminoácidos, o lactato e o glicerol. Então a conversão desses substratos em glicose recebe o nome de gliconeogênese. O outro processo importante é chamado de cetogênese. Cetogênese envolve o quê? A formação de corpos cetônicos, como os três principais, o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona. Eles são formados a partir do metabolismo de ácidos graxos e alguns aminoácidos. A glicólise é o quê? Uma sequência de 10 reações, né, catalisadas por enzimas presentes no citosol das células, a qual a glicose ela vai ser convertida, né, em duas moléculas de piruvato, gerando ATP. Né? Além disso, vai gerar, além do ATP, dois equivalentes de redução, que seriam o NADH. E esses, por sua vez, vão ser introduzidos então, na cadeia respiratória. A glicólise, então, é uma das principais rotas para a geração de ATP nas células. Então, uma vez que a glicose entra dentro das células, ela pode sofrer o processo de glicólise, né, produzindo moléculas de piruvato. Isso ocorre lá no citosol. O piruvato depois ele vai sofrer a conversão em acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs. Após o ciclo de Krebs, eu tenho geração do quê? De NADH e de FADH2, que vão, por sua vez, entrar na fosforilação oxidativa e vai ser produzido, essa energia química vai ser utilizada para gerar ATP. Então, o consumo de glicose pelas células gera ATP, tanto pela glicólise, ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa. No entanto, as células são capazes de produzir energia não somente com a utilização de carboidrato como fonte como nutriente-fonte. Né? Aminoácidos, ácidos gráficos também são capazes de produzir ATP. No entanto, esses três diferentes metabólicos, os lipídios, carboidratos e as proteínas, quando a gente se refere ao metabolismo, elas vão ter o quê? Vão convergir, né? Vão ter uma integração no metabolismo desses três nutrientes. Então a glicose, a gente viu que ela pode ser metabolizada dentro da célula pela via glicolítica, gerando piruvato, que é convertido a acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs, e depois passa pela fosforilação oxidativa. Aminoácidos derivados da degradação de proteínas, né, podem sofrer o processo então, de desaminação oxidativa ou transaminação, né, e ser convertidos em cetoácidos, né, que vão ser captados pelas células, gerando quem? Acetilcoenzima A. Gerando acetilcoenzima A, então, que pode ser utilizada no ciclo de Krebs e depois na fosforilação oxidativa, gerando ATP. Como que os lipídios também podem ser utilizados como fonte de energia? Então, os ácidos graxos, né, eles quando degradados, os ácidos graxos livres podem sofrer o processo chamado de beta-oxidação, que vai produzir grandes quantidades de acetilcoenzima A. O glicerol, por sua vez, produto da degradação dos triglicerídeos, pode ser utilizado na via da gliconeogênese para a produção de glicose. Então, todos esses três nutrientes estão relacionados metabolicamente. Né? E a via final comum parece ser o quê? A geração de acetilcoenzima A dentro da célula. Ou seja, a célula, para produzir energia na forma de ATP, ela não necessariamente precisa de glicose, ela pode ser provida disso a partir do quê? De aminoácidos e das proteínas ou de ácidos graxos provenientes da beta-oxidação de lipídios. Então vejam só, aqui a gente tem um esquema mostrando a interligação metabólica, a interação metabólica de carboidratos, proteínas e triglicerídeos. Como o
tecido adiposo é rico em triglicerídeos, vamos considerá-lo a principal fonte desse nutriente. O fígado é um órgão capaz de armazenar glicose na forma de glicogênio. Então, quando a gente falar do metabolismo de carboidratos, nesse exemplo aqui, vamos considerar aqui no fígado. E as fibras musculares são ricas em quê? Em proteínas. Né? Então, vamos considerar que os aminoácidos estão sendo provenientes do tecido muscular. Como a gente viu, então, o tecido adiposo pode gerar dois produtos da degradação dos triglicerídeos que vão ser utilizados para geração de energia. Né? Os ácidos graxos livres podem sofrer beta-oxidação, gerando acetilcoenzima A, que, como a gente viu, entra no ciclo de Krebs. Bem como o glicerol, ele pode ser utilizado como precursor para que o fígado produza glicose no processo chamado de gliconeogênese. Já as proteínas, liberando então aminoácidos quando ocorre degradação de proteínas, alguns aminoácidos podem ser então utilizados para ser convertidos em acetilcoenzima A, bem como alguns outros podem entrar no que? Na via da gliconeogênese, lá no fígado, e ser utilizados para produção de glicose. Então, esses três tecidos, esses três nutrientes estão interligados. E os hormônios, no caso a insulina, que a gente vai ver, os efeitos que a insulina faz no fígado é dependente dos efeitos que a insulina causa no tecido adiposo, bem como dos efeitos que a insulina causa no tecido muscular. Eles estão interligados. Com relação aos efeitos hepáticos da insulina, a insulina vai estimular o fígado a armazenar glicose na forma de glicogênio, ou seja, vai estimular o processo de glicogênese. Além disso, vai facilitar a captação hepática de aminoácidos, aumentar a síntese proteica hepática, vai inibir a gliconeogênese e vai inibir a conversão de ácidos graxos em aminoácidos em corpos cetônicos. Então, na presença de insulina, os hepatócitos vão utilizar a glicose como fonte de energia e também armazenar a glicose na forma de glicogênio. Então, as quatro ações principais da insulina nas células hepáticas são, vejam só, primeiro ela vai fazer o quê? Estimular o processo de síntese do glicogênio, né? Glicogênese. E além de fazer isso, ela vai inibir a glicogenólise, de modo que estabilizar a molécula de glicogênio, né? Evitando que ela seja privada. Além disso, então, a glicose que entra no hepatócito vai ser utilizada como fonte de energia, né? Então, em várias etapas da glicólise vão ser estimulados pela insulina, como marcados em verde. Então, ela vai estimular a atividade da desoquinase, que vai fosforilar a glicose, formando glicose 6-fosfato, que pode ser então utilizado para síntese de glicogênio, ou seguir na via da glicólise. Então, a glicose, formando glicose 6-fosfato, é estimulada pela atividade da insulina, né? Bem como, então, outras etapas da glicose vão ser estimuladas pela insulina, levando à formação de piruvato, que depois a gente viu é utilizado, convertido a acetilcoenzima A, entra no ciclo de Krebs e é utilizado como fonte de energia. Outra coisa que é inibida pela insulina é o quê? É o processo de gliconeogênese. Então, na presença de insulina, o processo de gliconeogênese é inibido. Várias etapas, né, são inibidas pela insulina, né, como, por exemplo, a atividade da conversão do piruvato em fosfenol piruvato. São inibidos pela insulina, né, além de outras etapas. Isso é devido ao quê? Com o aumento da glicemia, e na presença de insulina, não tem por que a célula hepática produzir mais glicose, já tem bastante no plasma. Então, esse processo de gliconeogênese, ele é o quê? Ele é inibido. Além desses efeitos sobre o metabolismo de carboidratos nas células hepáticas, na presença de insulina, né, vai ser favorecido o quê? A formação de triglicerídeos, né, o processo de lipogênese.
Então, várias etapas envolvidas na síntese de lipídios serão estimuladas, né? Por exemplo, conversão de acetilcoenzima A em malonil coenzima A, atividade da ácido graxo sintetase, formando ácidos graxos coenzima A, que estão relacionados então à formação dos triglicerídeos. Além disso, a insulina promove a produção de proteínas, né, de apoproteínas presentes, por exemplo, em moléculas do VLDL, que é uma lipoproteína. E além disso, na presença de insulina, então ela vai favorecer a síntese de lipídios, né, de triglicerídeos, vai inibir a sua degradação. Tá? E por mecanismos que ainda não se conhece, nas células hepáticas a insulina vai promover o quê? Um aumento da síntese proteica, inibindo também a sua degradação. Então, esses efeitos que a insulina exerce sobre as células hepáticas, que seria o quê? Diminuir a liberação de glicose pelo fígado, em parte ela vai depender dos efeitos que a insulina tem em outros tecidos, né, como as células musculares e as células adiposas. Por quê? Porque os precursores, a partir dos quais o fígado, os hepatócitos, produzem glicose, são provenientes de aminoácidos do tecido muscular ou do glicerol vindos do tecido adiposo, onde eles seriam convertidos em piruvato e depois em glicose, sendo liberados então pelo fígado. A insulina vai inibir a degradação de proteínas no tecido muscular e vai inibir a lipólise no tecido adiposo, ou seja, ela vai deixar mais escassos esses nutrientes da gliconeogênese, de modo que vai prevalecer o quê? A diminuição da liberação de glicose na presença de insulina nas células hepáticas. Muito bem, nessa série de gráficos aqui a gente tem os efeitos de um indivíduo que recebeu uma carga oral de glicose. Depois da carga oral de glicose, foi avaliada então a concentração de insulina no plasma, a concentração de glucagon, a relação entre insulina e glucagon foi calculada, a produção hepática e liberação, né, de glicose, concentração de glicogênio no fígado e os níveis de glicose no plasma. Então, quando o indivíduo recebeu essa carga de glicose, passado um tempo, o que vai ocorrer? A tendência é ocorrer um aumento da glicemia. E o aumento da glicemia a gente viu que faz o quê? Aumenta os níveis de insulina. Aumentando os níveis de insulina, o que vai ocorrer? A glicemia tende a diminuir ao longo do tempo. Tá? A carga de glicose que aumentou a glicemia causou o quê? Um pequeno aumento na liberação de glucagon. Tá? Mas, no entanto, o que ocorre? Aqui eu tenho a relação glucagon-insulina. Né? Logo após receber a carga de glicose, esse aumento de insulina, o aumento da glicemia, causou o quê? Causou uma diminuição da relação glucagon-insulina, muito mais pelo efeito do quê? De aumentar a liberação de insulina, como mostrado aqui. Isso diminuiu a relação de glucagon-insulina, e nesse momento aqui vai prevalecer os efeitos de quê? Os efeitos da insulina. Passado o tempo no qual os níveis de insulina reduzem, né, essa relação volta a aumentar. Prevalece depois desse tempo aqui os efeitos do glucagon. Quando a insulina então está elevada no plasma, né, em decorrência do aumento da glicemia, o que acontece lá no fígado? Na presença de insulina, o fígado diminui muito a sua liberação de glicose. Ele diminui bastante então a sua liberação de glicose. Essa glicose está acontecendo o quê? Que ela não está sendo liberada? Ela está sendo convertida em glicogênio, porque na presença de insulina, o que está acontecendo? Aumentando os níveis de glicogênio hepático. Uma vez que diminui os níveis de insulina no plasma, o que vai ocorrer? Esse glicogênio que é formado, ele começa a ser degradado. Né? Começa a ser degradado de modo que a produção hepática de glicose começa a aumentar.
Por que isso está ocorrendo? Porque nesse momento prevalecem os efeitos do glucagon. Em virtude do que? O nível de glucagon está elevado e o de insulina está baixo, ou seja, a relação glucagon-insulina está alta, prevalecem os efeitos do glucagon. Então, sobre o fígado, a insulina promove o quê? Diminui o débito de glicose por esse tecido e favorece o quê? O armazenamento da glicose como glicogênio. E esse efeito, assim como outros não mostrados, favorece o quê? A diminuição da glicemia. Quais são os efeitos da insulina no tecido adiposo? Ela vai aumentar a captação de glicose por essas células, né, através do GLUT4, e favorecer o quê? Permitir o armazenamento de triglicerídeos nesse tecido. Por quê? Vai promover aumento do consumo de glicose como fonte energética, que vai levar à formação do glicerol fosfato, que é necessário para o armazenamento desses triglicerídeos. Além disso, no tecido adiposo, a insulina vai inibir uma enzima responsável por degradar os triglicerídeos, que seria a lipase enzima hormônios. Então, lá no tecido adiposo, eu vou ter o quê? O favorecimento da síntese de triglicerídeos e a inibição do seu processo de degradação. Então, aqui um esquema mostrando uma célula, um adipócito, né? E as reações marcadas em verde são aquelas que são estimuladas pela insulina. A insulina aumenta a captação de glicose nessas células e favorece o quê? O seu consumo como fonte energética, né? Gerando acetilcoenzima A. Além disso, ela favorece a conversão de acetilcoenzima A e malonilcoenzima A, que é necessária para a síntese dos triglicerídeos. Além disso, a insulina vai favorecer o quê? Que as células do tecido adiposo captem as lipoproteínas plasmáticas e armazenem outro triglicerídeo no seu interior. Bem como a gente viu, acabei de falar, o processo de degradação dos triglicerídeos é inibido na presença da insulina. O tecido adiposo ele também tem uma pequena capacidade de formar glicogênio, que seria também estimulado pela insulina. Então, na presença de insulina, o que está acontecendo? A célula do tecido adiposo está captando mais glicose e utilizando a glicose para gerar energia. E, ao mesmo tempo, a utilização de glicose como fonte de energia favorece com que as células do tecido adiposo armazenem os triglicerídeos como reserva energética, inibindo também a sua degradação. O que acontece, né, na ausência de insulina? Né? Então, como por exemplo, num período de jejum ou, por exemplo, quando o indivíduo tem algum problema que leva a um defeito na diminuição na ação da insulina no seu receptor. O que vai acontecer? Então, na ausência da insulina, o receptor de insulina não vai conseguir sinalizar para a célula do tecido adiposo, não vai conseguir iniciar uma cascata de sinalização intracelular que leve ao que? A inserção das vesículas que contém o GLUT4 aonde? Na membrana. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser inibido. Dessa forma, o que vai acontecer? A célula, o tecido adiposo, não vai conseguir captar a glicose. Além de não conseguir captar a glicose, na ausência da insulina, a célula do tecido adiposo vai utilizar menos glicose como fonte energética. Se ela utiliza menos glicose como fonte energética, a célula do tecido adiposo vai precisar de fonte energética vinda de outro nutriente. Seria o quê? Através da degradação dos triglicerídeos que ela tinha armazenado. Então, eles vão servir de combustível alternativo, né? Vão ser degradados e vai ser utilizado para a produção do quê? De ATP. No entanto, durante esse processo aqui, vai ser liberado alguns ácidos graxos que podem ser
liberados no plasma, como o acetato e o beta-hidroxibutirato, que são os corpos cetônicos, que pode aumentar a levar a um quadro de cetoacidose. No tecido muscular esquelético, a insulina vai fazer o quê? Ela vai aumentar a captação de glicose pelas células musculares e estimular a formação de glicogênio nessas células. Além disso, ela estimula o transporte de aminoácidos e estimula a síntese proteica. Então, basicamente, quando eu tenho uma situação na qual eu tenho um nível elevado de insulina no plasma, o que vai acontecer no fígado, no tecido adiposo e no tecido muscular? No fígado vai acontecer o quê? O aumento da captação de glicose, né, que leva a uma produção de glicogênio. Aumento da produção de triglicerídeos e, na presença de insulina, não há formação de corpos cetônicos no fígado. No tecido adiposo, como a gente viu, a insulina aumenta a captação de glicose e sua utilização como fonte de energia. E promove o quê? O aumento da síntese dos triglicerídeos. No tecido muscular, o que vai ocorrer? Aumento da captação de glicose e sua utilização como fonte de energia. O músculo também tem capacidade de gerar o quê? Glicogênio. Né? Também vai aumentar a captação de aminoácidos e a síntese de proteínas. A diferença do glicogênio muscular do glicogênio hepático é o quê? Que a glicose proveniente da glicogenólise no músculo, ela não pode ser liberada na corrente sanguínea. Por quê? Porque o músculo não tem uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase. Ou seja, aquela enzima que remove o fosfato da glicose não existe no músculo. De modo que o transportador não reconhece a glicose 6-fosfato. Então, a glicose proveniente da glicogenólise no músculo é somente para a utilização da própria fibra muscular. Já o fígado, por sua vez, ele contém essa enzima glicose 6-fosfatase, que é capaz de, então, desfosforilar a glicose, e a glicose pode ser liberada do fígado para a corrente sanguínea. Pois bem, voltando aqui, eu tenho uma situação de diminuição da insulina plasmática. O que vai acontecer? No tecido muscular, tem uma diminuição da captação de glicose e de sua utilização. Quebra do glicogenólise, catabolismo de proteínas, liberação de aminoácidos no sangue e aumento da captação de ácidos graxos e sua utilização como fonte de energia. No tecido adiposo, eu tenho o quê? Diminuição da captação de glicose, catabolismo dos triglicerídeos, né? E sua liberação no plasma então de glicerol e de ácidos graxos, que podem ser utilizados como fonte energética para outros tecidos. No fígado, o que vai acontecer? Vai ter o aumento da liberação de glicose, devido ao que? Ao catabolismo do glicogênio e ao processo de gliconeogênese. Além disso, vou ter o que? Aumento da síntese de corpos cetônicos e sua liberação no plasma. Tudo isso está interligado. Né? Então, inicialmente, a glicose produzida no fígado e sendo liberada quando a insulina está baixa, ela é o quê? Ela é proveniente da quebra da glicose armazenada na forma de glicogênio. Se não tem insulina para proteger esse glicogênio, os outros hormônios, o glucagon, a adrenalina, vão fazer o quê? Estimular a sua quebra. Né? A reserva de glicogênio, ela não é grande e ela chega ao seu fim. Né? Nesse momento, o fígado começa a produzir glicose a partir do processo de gliconeogênese. Da onde que está vindo os precursores? Do tecido adiposo, o glicerol, e do tecido muscular, alguns aminoácidos. Por que eles estão vindo de lá? Porque na ausência de insulina, o tecido adiposo começa a fazer o quê? Catabolismo dos triglicerídeos. Por que está vindo aminoácidos lá do tecido muscular? Porque na ausência de insulina, ou diminuição dos níveis de insulina plasmático, eu tenho o quê? Maior degradação de proteínas e liberação de seus aminoácidos. Então a insulina protege os nutrientes nos outros tecidos, de modo que na sua ausência, sua diminuição, esses tecidos começam a degradar ou proteína ou triglicerídeos, e esses precursores do processo de gliconeogênese são captados pelos hepatócitos e utilizados pelo fígado para sintetizar glicose
quando os níveis de insulina são baixos. Então vamos lá. A liberação de insulina pela célula beta pancreática ela é regulada principalmente pela glicemia, através do mecanismo de retroalimentação negativa. Como que isso se dá? Então o aumento da glicemia vai estimular as células beta pancreáticas a liberarem a insulina. A insulina vai atuar em vários tecidos, como por exemplo o fígado, que vai promover o quê? O aumento da glicólise, o aumento da glicogênese e o aumento da lipogênese. Atuando no tecido muscular, tecido adiposo em outras células, a insulina faz o quê? Aumenta o transporte de glicose, aumentando a inserção na membrana plasmática de quem? Do GLUT4. Isso leva o quê? Uma queda da glicemia. Uma queda da glicemia deixa de estimular as células beta-pancreáticas a liberarem a insulina. Então, mais um exemplo de controle de liberação hormonal por retroalimentação negativa. Quando a glicemia está reduzida, o que ocorre? Pois bem, a gente viu que o aumento da glicemia promove a liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina vai estimular a captação de glicose por diversos tipos celulares, né, diminuindo a glicemia. Então, quando a glicemia está baixa, o pâncreas é estimulado a liberar um outro hormônio, que seria o glucagon. O glucagon vai atuar principalmente onde? No fígado. Em condições fisiológicas, o glucagon atua principalmente onde? No fígado. No fígado ele vai promover o quê? Aumentos da liberação de glicose pelo fígado. Isso é causado pelo quê? Por estimular o processo de glicogenólise e de gliconeogênese. Em menor proporção, o processo de cetogênese. Então, os principais efeitos do glucagon são sobre o fígado, onde vai promover o quê? Aumento da concentração de glicose no plasma. Tá? Isso é importante por quê? Porque o cérebro depende da glicose como fonte energética. Né? Quando os níveis então, de glicose começam a diminuir, o glucagon vai exercer seus efeitos sobre o fígado, que promovem a liberação de glicose no sangue. Então ele vai estimular o quê? O glucagon vai estimular a glicogenólise no fígado, ou seja, a quebra do glicogênio em glicose. Essas etapas são estimuladas pelo glucagon, essas enzimas envolvidas na glicogenólise. E o fígado ele tem o quê? Tem uma enzima chamada, como eu falei anteriormente, de glicose 6-fosfatase. Essa enzima ela é muito importante, por quê? Porque ela converte a glicose 6-fosfato em glicose. E a glicose pode ser o quê? Liberada do hepatócito para o sangue, o que auxilia na manutenção da glicemia. O glucagon também vai estimular o quê? A gliconeogênese hepática e também a cetogênese. Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de aminoácidos, piruvatos e lactato e glicerol. E cetogênese é a formação de corpos cetônicos, né? A partir de ácidos graxos e alguns aminoácidos. Então, quando ocorre uma queda da glicemia, as células alfa-pancreáticas vão ser estimuladas a liberarem o glucagon. Os efeitos do glucagon são aonde? No fígado. No fígado ele vai promover o quê? Glicogenólise. Ele vai degradar a glicose que estava armazenada na forma de glicogênio. Quando isso acabar, ele começa a fazer o quê? Gliconeogênese. Começa a fazer gliconeogênese. Da onde que estão vindo os precursores para o processo de gliconeogênese? De onde está vindo aminoácidos, ácidos graxos? Estão vindo da onde? Lá do músculo e tecido adiposo. E por que eles estão chegando até o fígado? Porque numa situação que a glicemia está baixa, as células pancreáticas liberam o quê? Menos insulina. E como a gente viu, numa situação que eu tenho menos insulina no plasma, o tecido muscular esquelético, o tecido adiposo, começa a sofrer o quê? Proteólise e lipólise. Liberando então esses precursores que são utilizados no fígado para que o glucagon exerça o efeito de estimular a gliconeogênese. Então, o que está ocorrendo? Quebra do glicogênio e formação de glicose a partir de outros substratos, no processo de gliconeogênese. Isso aumenta a glicemia. O aumento da glicemia vai
vai exercer retroalimentação negativa nas células alfa-pancreáticas, onde vai inibir a secreção de glucagon. Então, um dos principais estímulos para a secreção do glucagon é o que? A queda na glicemia. Quando o jejum é muito prolongado, né? Quando a hipoglicemia é muito prolongada, o fígado, por ação do glucagon e de outros hormônios, pode começar a produzir o que? Corpos cetônicos, que vão ser utilizados então como uma fonte alternativa de energia por outros tecidos, como por exemplo o sistema nervoso central. Então o metabolismo é controlado pela relação, né, em parte, né, de insulina e glucagon. Todo momento, como eu falei para vocês, eu vou ter esses dois hormônios no plasma no indivíduo normal, não diabético. Só que em alguns momentos eu vou ter uma maior liberação de insulina e em outros momentos uma liberação menor. Já os níveis de glucagon se alteram um pouco ao longo do dia. Então o que vai depender mais é o que? A variação na concentração de insulina. Quando eu tenho mais insulina, o que vai acontecer? Vou ter uma maior utilização de glicose como fonte energética, aumento da síntese de glicogênio, aumento da síntese de gorduras, aumento da síntese de proteínas. A insulina é o principal hormônio anabólico. Tá? Então, no estado alimentado, a insulina vai predominar, vou armazenar os nutrientes. No estado de jejum, os níveis de insulina diminuem, prevalecem os efeitos do glucagon sobre o fígado, onde ele vai estimular a glicogenólise, gliconeogênese, e se for prolongado, muito prolongado, também acaba estimulando o processo de cetogênese. Para recordar um pouco, a gente também tem outro tipo celular lá nas células ilhotas, nas ilhotas de Langerhans, seriam as células delta. Né? Elas são secretadas lá, essas células vão secretar o que é a somatostatina, né? Que é classificado como hormônio inibitório. Vai inibir o que? A secreção do hormônio de crescimento, que a gente já viu, né? Inibe a secreção do hormônio tireoestimulante, diminui a secreção dos hormônios gastrointestinais. Então, gastrina, colecistocinina, secretina, motilina, VIP e GIP. Sobre os hormônios pancreáticos, a somatostatina vai fazer o quê? Vai inibir tanto a secreção de insulina quanto de glucagon. Também tem um efeito de diminuir a secreção exócrina do pâncreas. Né? Ela tem uma função aparente assim, de modulação parácrina, né, ou limitação das respostas de insulina e glucagon à ingestão de alimentos. Ela vai atuar prolongando o tempo de esvaziamento gástrico, diminuindo a produção de gastrina e de ácido pelo estômago. Isso diminui a produção exócrina pancreática e diminui o fluxo esplânico. Ou seja, o principal papel da somatostatina consiste em prolongar o período de tempo durante o qual os nutrientes são assimilados, né, são absorvidos no sangue, prevenindo uma sobrecarga rápida de nutrientes. Uma condição importante que acontece quando tem deficiência na secreção de insulina é o diabetes mellitus. Né? Seria uma patologia então caracterizada pelo distúrbio do metabolismo intermediário, especialmente no que tange então aos carboidratos. Isso vai acarretar no aumento dos níveis séricos de glicose. Isso vai levar a complicações metabólicas agudas, podem ser potencialmente fatais, bem como uma série de complicações crônicas multissistêmicas. Diabetes ela pode ser dividida em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 normalmente ela afeta crianças, adolescentes ou adultos jovens, enquanto a do tipo 2 ocorre geralmente depois dos 40 anos de idade. A frequência relativa do tipo 1 é de 5 a 10%, enquanto do tipo 2 é de 80 a 90%. Uma prevalência tipo 1 a 0,1 a 0,3% da população, quando o tipo 2 é mais prevalente, tem em torno de 6,5%. Concordância entre gêmeos de 50% no tipo 1 chega a 90% do tipo 2. A do tipo 1 ela é caracterizada pela presença de anticorpos relacionados ao diabetes, e eles estão ausentes no tipo 2. Uma complicação aguda grave da diabetes tipo 1 é a cetoacidose. No tipo 2 seria o estado hiperosmolar não cetótico. O tratamento do tipo 1 é o que? A reposição hormonal, né? Tratamento com insulina, ele é o insulino dependente. Enquanto do tipo 2 ela pode ser realizada através de hipoglicemiantes orais.
O diabetes mellitus ele não é somente o comprometimento do metabolismo de carboidratos, mas também do quê? Dos lipídios e das proteínas. Né? No tipo 1, ele é caracterizado pela falta da secreção de insulina, e no tipo 2, ele pode ser devido também ao que? É uma resistência à ação da insulina. Isso vai levar, como a gente viu, as ações da insulina a uma alteração do metabolismo de todos os principais nutrientes, não só de carboidratos, mas também de lipídios e proteínas. Então, na ausência de insulina ou devido à resistência à ação da insulina, eu vou ter uma alteração no metabolismo da glicose, que vai levar ao quê? Impedir a sua captação eficiente pela maioria das células. Se as células não conseguem captar a glicose como fonte e utilizá-las como fonte de energia, o que vai acontecer? Essas células vão começar a utilizar o quê? Os lipídios e proteínas como fontes de energia. Com relação ao diabetes do tipo 1, né, então corresponde a 10 a 20% dos diabéticos, é observado em indivíduos com menos de 20 anos de idade. Ele tem o quê? Caracterizado por uma deficiência absoluta na secreção de insulina. Isso é devido a uma lesão das células beta-pancreáticas, né, que pode ser causada por infecções virais ou doenças autoimunes, né, e existe uma tendência hereditária à degeneração dessas células. 80 a 90% das células sendo destruídas começam a aparecer os sintomas abruptos desses pacientes. Seriam caracterizados pelo quê? Pela hiperglicemia, né? E devido à utilização de lipídios para obtenção de energia, eu vou ter o quê? Quadro de cetoacidose. Além de utilizar lipídios como fonte de energia, começa a ter uma grande degradação de proteínas no organismo. Isso também pode auxiliar na cetoacidose. Então, nesse esquema aqui, a gente tem como que o fígado, o esquema mostrando como que o fígado reagiria a uma situação de ausência de insulina. Tá? Então, o que aconteceria? A degradação proteica ela vai gerar isso lá no tecido muscular. Vai gerar o quê? Proteólise nesse tecido que vai liberar alguns aminoácidos. Esses aminoácidos são captados pelas células hepáticas. Uma vez captado pelas células hepáticas, aminoácidos são metabolizados, que pode gerar então ureia, que é excretada no fígado. Outra coisa que vai ocorrer é que alguns desses aminoácidos vão entrar na via da gliconeogênese e serem utilizados para a produção de glicose. Além disso, o que vai ocorrer? Lá no tecido adiposo, na ausência de insulina, começa a ocorrer o que? A degradação dos triglicerídeos. Tá? Os triglicerídeos, quando degradados, vão gerar então, ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos eles podem ser utilizados para a síntese do quê? De corpos cetônicos. E os corpos cetônicos podem ser utilizados como fonte de energia alternativa à glicose em tecidos como o cérebro. Então, na ausência de insulina, o fígado começa a produzir mais glicose. E isso é devido ao quê? Devido ao fato de agora o glucagon e os outros hormônios contrarregulatórios da insulina estarem livres para agir, não tem mais o contrapeso da insulina. É a insulina que protege a proteína no tecido muscular e os triglicerídeos lá no tecido adiposo. Na ausência de insulina, o indivíduo, mesmo com o aumento da glicemia, mesmo com o aumento numa situação de hiperglicemia, o fígado vai produzir glicose. Mesmo não precisando, o fígado começa a produzir glicose. E além disso, o que vai acontecer? O problema é o quê? Que essa glicose que está no plasma não consegue ser utilizada nos tecidos porque as células não conseguem captar na ausência de insulina. Aí começa a produzir mais glicose, de maneira ineficiente, vai ficar numa hiperglicemia, né, descontrolada. E o organismo começa a produzir o quê? Utilizar ácidos graxos e alguns aminoácidos para produzir corpos cetônicos. Tá? O problema da produção de corpos cetônicos é que eles podem levar a uma acidose. Tá? Isso tem consequências graves. Então, com a utilização periférica diminuída de glicose, isso vai levar ao quê? Um processo de hiperglicemia.
Isso também pode ser causado pelo quê? Pelo aumento na produção hepática de glicose. A hiperglicemia ela pode levar ao quê? Uma glicosúria, ou seja, perda de glicose em excesso na urina, né? Isso leva a um efeito que aumenta a diurese, né? A diurese osmótica, que leva a poliúria. Né? Então, o indivíduo diabético está sempre urinando, né? E uma urina que tem o quê? Uma quantidade acima do normal de glicose. Além disso, né, como vai ter o aumento da osmolar, como a glicose tem um efeito osmótico, ela pode promover uma desidratação celular e o paciente está perdendo bastante urina, né? Produzir um efeito de polidipsia, ou seja, sede excessiva. Além disso, a hiperglicemia leva ao quê? A glicosilação de proteínas que podem estar relacionadas à lesão tecidual. O aumento da lipólise observado nos diabéticos para produzir energia, eles vão acarretar no quê? Na perda de peso, fadiga e fraqueza e polifagia, né? Fome intensa. A pessoa come e mesmo assim está perdendo peso. Além disso, a cetoacidose ela pode ser também devido ao que? A cetogênese elevada, né? Pela síntese hepática de corpos cetônicos, leva também a desidratação celular, acidose grave e pode acarretar na morte. Né? Como um dos corpos cetônicos, a cetona, ela pode ser eliminada durante a respiração, as pessoas com diabetes descompensado, descontrolado, elas podem apresentar o quê? Um hálito característico chamado de hálito cetônico. Né? Produzindo mais corpos cetônicos, esse excesso de corpos cetônicos pode ser eliminados na urina, numa situação chamada de cetonúria. Então, numa situação de incapacidade de utilizar glicose como fonte de energia, maior utilização e armazenamento diminuído de proteínas, isso leva a uma depressão de proteínas no organismo, que em alguns casos pode acarretar na morte do indivíduo. Já o diabetes do tipo 2, né, ele está relacionado então, a 80 a 90% dos casos, tem o início na vida adulta, ocorre geralmente depois de 40 anos de idade, mas frequentemente entre os 50 e 60. Ele desenvolve de modo gradual, sem sintomas abruptos, óbvios. Né? Ao longo do tempo, o indivíduo vai desenvolvendo a resistência à ação à insulina. Né? Ou seja, a insulina, os tecidos vão ficando menos sensíveis à ação desse hormônio. E isso pode ser devido ao quê? Fatores genéticos e secundários à obesidade. Então, os que são secundários à obesidade é o quê? Eu posso ter um menor número de receptores de insulina nesses indivíduos ou anormalidades nas vias de sinalização. Isso leva ao quê? A um aumento da resistência à insulina, a ação da insulina. Então, tem alguns hormônios, como por exemplo a leptina e outros hormônios relacionados à obesidade, que vão atrapalhar, vamos dizer assim, a sinalização do receptor de insulina e pode levar a uma situação de resistência à insulina e o indivíduo acabar desenvolvendo diabetes do tipo 2. A sintomatologia é o quê? O indivíduo ingere carboidratos, apresenta uma hiperglicemia leve, né, em estágios avançados, que pode ocorrer. As células beta podem se tornar disfuncionais e a hiperglicemia ser mais acentuada. São os mesmos efeitos observados no diabetes do tipo 1. Então, apresenta poliúria, polidipsia durante várias semanas e polifagia é menos comum nesses indivíduos. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje está finalizado.